Saudações em Cristo, mais uma vez aqui compartilhando com você a palavra de Deus, e eu quero pensar um pouco a respeito do que significa santificação. Quando nós vivemos uma vida longe de Deus, a nossa vida, o nosso coração, ele está totalmente inclinado a todo tipo de mal, no sentido de que não há intenção no nosso coração em viver para a glória de Deus. Agora, quando nós temos um encontro com Deus e entendemos a salvação em Cristo, nós somos alcançados, portanto, pela graça de Deus, de forma que o nosso coração ele agora vai ser inclinado a desejar a vontade de Deus. Só que aí nós encontramos uma situação, nós passamos a viver um dilema, uma luta, que é um coração que ao mesmo tempo se inclina ainda ao pecado, mas um coração que agora, transformado por Deus, inclina também a desejar a glória de Deus. Então, esse conflito que passa a existir no coração dessa pessoa é uma luta espiritual contra o pecado. E o que acontece nesse processo, nessa busca de servir a Deus, apesar de um coração ainda inclinado ao pecado também, se chama santificação. E todo cristão, todo aquele que foi salvo pela graça de Deus, que assumiu um compromisso com Cristo, necessariamente ele vive esse processo de santificação que acontece durante toda a sua existência nesse mundo. E nesse sentido, o apóstolo Paulo fala aos Colossenses no capítulo 3, no versículo 5, diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. E ainda no versículo 8 ele diz: Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E aí então o apóstolo Paulo fala sobre o que deve ser deixado, né? Todas estas coisas são inclinações naturais de um coração pecador. E aí essas coisas devem ser substituídas dia após dia pelo que o apóstolo Paulo diz agora no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E aí então o apóstolo Paulo nos mostra que a santificação consiste em abandonar tudo aquilo que o nosso coração pecaminoso deseja e buscar para nossa vida diária tudo quanto agrada a Deus. Isso é o processo de santificação. Busquemos servir a Deus com o nosso coração santo, sempre inclinado para tudo quanto honra e glorifica o seu santo nome. Um grande abraço, Deus o abençoe.